Aloha, pessoal! 5 minutos de Mulheres Correm com os Lobos no projeto Marcas de Combate, Sapatinhos Vermelhos, Armadilha 3, a fome da alma. Então a mulher ficou confinada, fez aquela compra, comprou aquela ideia, né, que parecia dourada, mas depois não era. Perdeu a maneira como ela vivia. Esse perdeu, gente, ela adotou, ela resolveu adotar porque ela queria ficar dentro da carruagem ali. Ela tinha que fazer essa troca, certo? Às vezes consciente, às vezes inconscientemente, mas é por conta disso que ela entra ali, né? Que ela fica nessa situação. Só que a vida dela começa por ter sido desvalorizada e ela tem aquele fogo criativo ainda interno. Ela quer a vida de volta, ela fica faminta. E aí a gente tá falando disso, a fome da alma. Então, o que acontece quando ela tá nesse momento? Ela vê coisas no mundo aí que parecem ser aquilo que ela fazia lá, a maneira como ela vivia, e ela se joga naquilo sem muito crivo, sem fazer um senso crítico, uma análise crítica. E muitas vezes ela vai e recebe um pouquinho daquela alegria que ela tinha, ela consegue resgatar um pouquinho, só que não é a vida dela sendo feita à mão, porque para ela resgatar o que ela tinha, o sapato vermelho, ela tem que parar de seguir o status quo que ela começou a seguir quando ela entrou na carruagem. Então ela tem que sair da casa da velha, ela tem que largar aquela proposta, você entende? Tem que largar aquela relação, tem que se posicionar diferentemente naquela relação. Tem que se posicionar diferentemente naquele emprego, tem que trocar, tem que fazer alguma coisa, não pode continuar seguindo seguindo o status quo, como se você estivesse seguindo e morrendo de fome, e aí tentar usar alguma coisa compensatória. Não dá, aquilo ali é um auto-engano, certo? E muitas dessas coisas compensatórias viciam, que é um grande problema aqui, né? Então, gente, nossa, eu estou com um calor. Então, gente, a mulher se entrega a excessos para poder cada vez mais ter aquele pedacinho de alegria. Vamos pensar lá no conto, né? Então, quando ela entrou na carruagem, comprou a proposta. Foi para a casa da velha, teve que adotar os valores, seguir o status quo. Foi para a igreja com sapato vermelho, aliás, foi para ser crismada, né? Perdeu o sapato vermelho em casa, daí foi para ser crismada. Comprou o sapato vermelho, o sapateiro já... tu gosta de sapato vermelho. Mas olha só, aqui a dica, ó, a dica de que ela não tá substituindo o sapato dela por um outro equivalente. Ele dá uma tamboriladinha. Sempre que ela tá com o sapato vermelho que não é dela, tem alguém que dá uma dicasinha. Você tem uma malícia vindo de alguém. É o drug dealer. Tem uma malícia. É aquele amigo que te oferece o cigarro quando tu tá tentando parar de fumar. Não que seja assim, ai, vou fazer mal para essa pessoa. Fique com o meu status quo. Siga aqui, ó, não faça diferente. Seja domesticada. Não sai do grupo. Entenderam? Então, lá na história, a menina vai com a velha e a velha não percebe porque você está fazendo escondido isso. Você está tentando pegar pequenos pedaços da sua vida anterior e tentar fazendo, só que você tem que atender o status quo. Então a velha não percebe. Quem segue status quo normalmente tem uma visão rígida, então não consegue ver que você está fazendo qualquer coisa diferente. Por isso que não vê o sapatinho vermelho. Aí ela vai para a igreja, só que lá tem mais pessoas e alguém fala, ó, sapato vermelho. E aí ela é obrigada a tirar. Então, gente, aqui estamos nesse momento da história, né? Você já tá pegando sapato que não é seu, usando alguma substância para ter aquela sensação de alegria, tá? A fome da alma também implica a privação dos atributos da alma, a criatividade, a percepção sensorial e outros dons instintivos. Então, quando a gente fica com essa fome, a alma também fica sem conseguir criar nada. Se uma mulher tem de ser bem educada e só se senta com os joelhos bem juntinhos, se ela foi criada de modo a baixar a cabeça diante da linguagem grosseira, se nunca lhe foi permitido beber nada a não ser leite pasteurizado, quando ela se liberar, cuidado, igual o animal faminto.
De repente, pode não haver quantidade de gin que sacie sua sede. Ela pode se esparramar como um marinheiro embriagado e seus palavrões podem fazer soltar a tinta das paredes. Depois da fome, vem o medo de que um dia desses voltemos a ser capturadas. Por isso, vamos aproveitar enquanto é tempo. Tá? Então, quando a gente começa a tentar, né, fazer o negocinho escondido, tentar fugir do status quo, nossas primeiras tentativas de fugir do status quo é comprar um sapato vermelho e ir na igreja. É aquela afronta, certo? A gente nem tá escondendo bem escondidinho ainda, a gente tá na rebeldia. Entrou na casa da velha, não perdeu a nossa vida, não gostou, mas vai na sapataria e compra um sapato que é de afronta. E ainda vai na igreja, que é um dos grandes símbolos de status quo, né? E aí? A gente faz isso porque a gente ficou com fome. A aniquilação através de excessos, ou seja, os comportamentos exagerados, é a reação da mulher que está faminta por uma vida que tenha significado e que faça sentido para ela, tá? Quando uma mulher passou longos períodos sem ciclos ou sem suprir suas necessidades criativas, ela começa a se exceder, seja no que for. Álcool, drogas, raiva, espiritualidade, opressão generalizada, promiscuidade, gravidezes, estudo, pode ser que o seu excesso seja só ficar estudando, perder toda a tua vida social, etc. Criação, controle, instrução, organização, aquela mania de limpeza, forma física também é outra mania aí que pode ser desenvolvida, comidas pouco saudáveis, para citar apenas algumas áreas em que os excessos são comuns. E eu vou acrescentar aqui gasto compulsivo, consumo compulsivo, né? Consumo inconsciente, aposta, jogos. A gente pode desenvolver um monte desse tipo de comportamento compulsivo quando a gente está faminta. Vamos seguir aqui no próximo vídeo, seguindo para a armadilha número 4, se a gente não conseguir sair aqui nesse momento. E aqui é bem complicado porque entra toda uma questão fisiológica já, corporal, né? Tá? E a próxima armadilha é o dano aos instintos básicos. Abraço, gente!